Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E esse vídeo é bem interessante porque eu vou falar pela primeira vez fatos sobre alguma pessoa, ou seja, curiosidades. E o escolhido de hoje é Elon Musk. Meu nome é Douglas e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ascensão Pessoal. Se você é novo por aqui e espera receber conteúdos que vão te ajudar a se desenvolver como pessoa e ascender na vida, se inscreva já. E se você gostaria de entrar para minha comunidade ascendida no Telegram, vou deixar o link na descrição, então bora logo pro vídeo. Caso você não saiba, o empresário Elon Musk é o dono da SpaceX, a empresa que costuma enviar foguetes para o espaço e que cada vez mais se torna uma empresa muito mais valiosa do que ela já foi. E uma coisa bem interessante é que há 4 meses atrás, praticamente, ele assumiu o ranking de quarto homem mais rico do mundo. E essa semana ele assumiu o ranking de o terceiro homem mais rico do mundo. Ou seja, ele ultrapassou o nosso amigo Mark Zuckerberg, o dono do Facebook. Hoje ele tem uma fortuna estimada em mais ou menos 110 bilhões de dólares. Agora na frente do Elon só tem o Jeff Bezos, fundador da Amazon, e o Bill Gates da Microsoft. E é por isso que eu criei esse vídeo para falar os 7 fatos interessantes sobre ele que você talvez não sabia. Primeiro fato, Elon Musk tem cidadania americana, canadense e sul-africana. Eu vou explicar. Ele nasceu em Pretoria, lá no sul da África, e quando ele tinha 17 anos, ele se mudou para o Canadá. E 3 anos depois, ele se mudou novamente para os Estados Unidos da América para estudar negócios e física na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. O segundo fato, Elon Musk é autodidata. Ele aprendeu a fazer programação sozinho quando ele tinha 9 anos. Supostamente ele aprendeu a programar pelo menos o básico no computador logo quando ele tinha 9 anos de idade. E 3 anos depois, ou seja, quando ele tinha 12, ele construiu um jogo de PC em um tema espacial que era chamado de Blaster. E esse jogo, o código dele no caso, foi vendido por $500 para uma revista sobre computadores. E você ainda pode jogar esse jogo online, é só você pesquisar Blaster Online. Terceiro fato, Musk foi a inspiração para o Tony Stark, a.k.a. Iron Man. O super-herói que todo mundo gosta, que é metade super-herói e metade empreendedor, empresário, Tony Stark, ele é baseado pelo menos um pouco no Musk. O ator que faz o papel do Homem de Ferro, no caso Robert Downey Jr., ele diz que ele queria sentar e conversar com Elon Musk para ele conseguir pegar um pouco mais de inspiração pro personagem dele. Olha que animal isso. E também algumas partes do filme Homem de Ferro 2 foram filmadas na SpaceX, que é a empresa do Musk. Inclusive, o Elon apareceu fazendo uma breve aparição, no filme. Nada demais também. Fato número 4. O Musk largou a faculdade de Stanford em apenas 2 dias. Sim, isso mesmo. Se as pessoas acham que eu sou louco de ter largado a faculdade, imagino o que elas diriam para Musk. Depois de conseguir 2 diplomas de bacharelados, ele se mudou para a Califórnia para estudar mais sobre física em Stanford, a universidade que muita gente gostaria de estudar. Mas depois de apenas 2 dias, ele saiu, simplesmente porque ele queria fundar a sua primeira companhia, a Zip2 Corporation. Era uma empresa que provia e licenciava softwares online de guias metropolitanos para jornais. Existe até uma biografia feita pela Ashley Vance que diz que o pai do Elon doou $28 mil para ajudar na criação dessa empresa. Mas depois o Elon falou que não, que isso não era verdade, ou seja, ele negou. Então não dá pra saber se é verdade. Mas de qualquer forma isso não tira o mérito dele, porque a Zip2 foi uma empresa que deu muito retorno pra ele e mostrou que ele tem um potencial grande de ser um empreendedor de sucesso. Fato número 5. Elon Musk sempre diz que o segredo pra riqueza é deixar like nos vídeos do Ascensão Pessoal. Então, deixa seu likezinho aí, meu querido. Eu estou fazendo esse vídeo aqui de coração pra você. Então, vamos falando sério. O fato número 5 é que o Elon Musk possui, sabe aquele carro do James Bond que anda debaixo d'água? Talvez você não se lembre, mas ele é o carro do Elon Musk. No caso, o Elon, ele comprou esse carro em 2013. E ele planeja fazer com que o carro realmente funcione igual ele funcionava no filme. Fato número 6.
Elon Musk começou construindo seus próprios foguetes quando ele era um mini Elon Musk. Ou seja, é uma história bem interessante. Quando os pais dele saíam de casa, deixava uma cuidadora para tomar conta dele e das irmãs dele, né? E ele disse uma vez para uma entrevista assim que era como se ela não tivesse prestando atenção nele, como se ela não tivesse realmente cuidando, porque ele sempre estava fora do alcance dela, fazendo explosivos e lendo livros e construindo foguetes. Ou seja, ele estava fazendo coisas que podia matá-lo, literalmente. Ele até faz a piada dizendo que hoje em dia ele se sente chocado de como ele ainda tem todos os dedos, porque ela literalmente não prestava atenção enquanto ele construía todos os seus foguetes. Mas esse foi o início de uma grande paixão. Paixão que hoje virou a SpaceX. E esse deveria ser o último fato, número 7, mas como você já é velhaco aqui no canal, você sabe que eu sempre deixo mais uma no final. Isso se você for um inscrito acendido, você vai assistir a última. Elon Musk costumava viver com uma quantia de $1 por dia. Ou seja, em um determinado período da vida dele, ele determinou quando ele se mudou para a América do Norte, ele estava determinado a sobreviver com uma quantia de apenas $1 por dia. E ele gastava esse dinheiro apenas comprando comida no supermercado para sobreviver. Ele diz assim que eu fui mais para comprar hot dogs e laranjas, mas às vezes você fica um pouco cansado de comer hot dog e laranja, então eu misturava com algumas coisas de vez em quando, como por exemplo umas massas, pimenta verde e uma grande porção de sal. Eu não sei se era bom, mas eu sei que ele conseguiu economizar uma baita de uma grana vivendo dessa forma. E o fato número 8 sobre Elon Musk, ele leu a enciclopédia britânica toda sozinho aos 9 anos de idade. E o que isso significa? A enciclopédia britânica é uma escritura que é bem generalista da língua inglesa. Ela conta vários fatos que aconteceram na história dos ingleses, como se fosse um jornal online, vamos dizer. E existem vários artigos, alguns têm apenas 3 parágrafos, 5 parágrafos, porém eles são em uma quantidade muito grande, tipo centenas de milhares de artigos. Provavelmente naquela época tinham bem menos artigos, mas mesmo assim, para uma criança ler uma enciclopédia sobre a história de um país inteiro, sozinho, aos 9 anos de idade, com certeza foi muito difícil. E ele diz que o motivo dele ter conseguido fazer isso é porque os pais dele sempre diziam que ele deveria ler livros todos os dias. Tá aí mais uma lição, a importância da leitura. Se até um cara como esse tinha o hábito de leitura, por que a gente não pode ter também? Mesmo que a gente não vá ler 10 horas por dia, mas se você tentar ler 2 horas por dia, 1 hora ou meia hora, imagina um tanto de conhecimento que você não vai conseguir agariar. Ele começou quando ele era criança. Imagina, dos 9 anos até agora, o tanto que ele já não leu. Agora imagina você, da sua idade que você tem, daqui a uns 10 anos. Enfim, se esse conteúdo foi útil pra você, compartilha com um amigo. Isso é tudo por hoje, e boa sorte na sua jornada para se tornar um homem ou um Elon Musk acendido, e tchau!